Mulher, esse vídeo aqui é para você que tem mais de 40 anos, já emagreceu várias vezes, mas acaba reconquistando tudo de novo. E sente que depois dos 40 ficou ainda mais difícil de emagrecer, mesmo você comendo saudável, fazendo exercício e tomando suplemento. Fica comigo porque você vai descobrir os únicos 3 passos que você precisa para emagrecer de vez, mesmo estando na menopausa. Essa semana eu estava dando uma olhada nos relatórios, né, de pacientes que eu atendi e teve uma paciente que me chamou muita atenção e foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo. A paciente Renata, ela tem mais de 40 anos e por 12 anos ela viveu no efeito sanfona e além disso sofria muito com estômago alto, queimação no estômago, ansiedade, compulsão por doces, dores no corpo e um inchaço fora de normal. E sempre que ela fazia alguma dieta, ela conseguia emagrecer. Só que ela não conseguia manter, porque o peso voltava a aumentar naturalmente. E teve uma coisa que ela falou que foi bem emblemática para mim, que ela falou o seguinte: Lucas, eu sempre tive um corpo bom, mas depois da minha segunda gestação, eu engordei e emagreci. Só que de lá para cá eu só venho engordando e cada vez mais sinto dificuldade de perder peso. E eu não aguento mais viver nesse ciclo do efeito sanfona. E talvez, mulher, a história da Renata, ela seja um pouco parecida com a sua. Eu não sei. Inclusive, me fala aqui, se você se identifica, qual é a sua maior dificuldade hoje com relação ao emagrecimento, alimentação, que vai ser bom eu saber. Mas vamos lá. O que acontece, o que acontecia com a Renata e que provavelmente também pode acontecer com você, tem mais de 40 anos, está no climatério, está na menopausa. É que não adianta, preste atenção nisso que eu vou falar, não adianta você cortar arroz, cortar fruta, se restringir severamente, comer só frango com salada, ficar sem jantar. Não adianta você fazer essas coisas. O problema em si não é a idade, não é a menopausa. O problema que faz você hoje ter dificuldade de emagrecer, perder barriga, ter uma qualidade de vida melhor e uma saúde forte é uma coisa que é invisível para muitas mulheres, que é a inflamação intestinal causada pelo desequilíbrio das bactérias no seu intestino. Ou seja, é quando você tem um intestino recheado de bactérias ruins que estão inflamando o seu corpo e desequilibrando todo o seu organismo. E aí, o que acontece a partir daqui? Você, por não saber o que está acontecendo, você começa a achar que o problema muitas das vezes é você. Você se acha uma mulher indisciplinada, você se acha uma mulher que não tem força de vontade, você se acha uma mulher que não tem controle sobre as suas emoções e aí por isso você não consegue dizer não para um doce, você não consegue resistir a determinados alimentos e vem engordando ano após ano. E automaticamente, o que acontece a partir do momento que você tem todo esse preconceito de você? Desanima. Você começa a acreditar que ser magra não é mais para você, que não tem mais como você emagrecer, porque você já passou dos 40 anos, está numa fase difícil da vida, enfim. Você começa a ter todos os pensamentos negativos de você, até que você vai desistindo. E aí, eu quero te mostrar nesse vídeo que não é nada disso. Que é um problema, como eu trouxe a inflamação, e que tudo que eu vou falar aqui para você agora não sou eu que falo. Eu apenas represento o que a ciência nos comprova hoje. Então, eu quero começar trazendo explicações mais plausíveis para você entender sobre essa inflamação e os 3 passos para você acabar com ela, que vai realmente fazer mais sentido o que eu estou falando para você. Então, esse estudo aqui, eu quero começar com esse estudo falando sobre o famoso efeito sanfona. Por que tantas mulheres passam por isso? Né? Principalmente depois dos 40 anos. E esse estudo, ele, de uma forma bem didática e resumida, ele comprovou a relação do efeito sanfona com as bactérias do intestino. E aí eles falaram o quê? A conclusão que eles chegaram foi qual? Que é totalmente possível o indivíduo emagrecer
e continuar com o intestino desequilibrado, com o intestino recheado de bactérias ruins. E a partir disso, você vai tender a engordar de novo. Por quê? E aí foi a comprovação. Eles perceberam que as bactérias ruins, elas reduzem o metabolismo e elas são capazes de extrair mais calorias daquilo que você come. E por isso que você vai tender a engordar, mesmo que você tenha emagrecido. Ou seja, se você não passar por um processo de desinflamação intestinal, e você vai entender o que é isso, você vai apenas perder peso e não vai mudar um ponto que é o centro de tudo, que é o seu intestino, a saúde do intestino. E eu vou te mostrar o impacto que isso tem na sua saúde, no seu organismo e até no teu emagrecimento. E aí, você pode, a partir de agora, falar assim, ó, Lucas, mas, primeiro, como que eu sei que eu tenho uma inflamação? Segundo, como que essas bactérias, elas se propagam no meu intestino, né? Me fala mais um pouco sobre isso. Então, de uma forma bem didática aqui, novamente, hoje a gente sabe, né, de uma forma bem prática, que se você sofre, né, com o intestino preso ou intestino solto demais, estômago alto, excesso de gases, ansiedade, dificuldade de emagrecer, compulsão por doce, dores no corpo. Caramba, tem muitas coisas, né? Mas enfim, vamos pegar essas daqui. Já é um grande indício que você tem uma inflamação no intestino, um desequilíbrio bacteriano, que está, de fato, ocasionando tudo isso, tá bom? Agora, como que isso é propagado? Ou seja, como que essas bactérias elas crescem e elas geram esse desequilíbrio? E aí, novamente, eu vou trazer aqui o estudo falando sobre isso, explicando sobre isso. Então, esse estudo, ele mostra a influência da alteração hormonal a partir dos 40 anos, né, onde a mulher entra no climatério / menopausa, na alteração das bactérias. Esse estudo ele fala que a partir do momento que você começa a sofrer as alterações hormonais por conta dessa fase que você se encontra, você vai ter um impacto também no seu intestino, aonde as bactérias que, de alguma forma, têm que, né, ou devem viver num equilíbrio, começa a sofrer um desequilíbrio porque o hormônio feminino ele tem uma influência positiva em manter esse equilíbrio. Então, quando esse hormônio desce, é natural que há um desequilíbrio. E aí, isso é agravado também pela má alimentação, pelo desequilíbrio no seu peso, que veio de um desequilíbrio alimentar por conta de todas as tentativas de emagrecimento malucas que você já fez, seguindo o método tradicional de emagrecimento que te fez restringir, que te fez passar fome, que te fez sofrer, ou então utilização de remédio, enfim, todas as coisas que você fez que te levou a ter uma perda de peso sofrida, que te gerou um gatilho para comer errado depois, veio também desequilibrando. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Qual é a forma, né? Os 3 únicos passos que eu acredito, que eu passo para as minhas pacientes, inclusive passei para a Renata, nessa fase. Primeira coisa, primeiro passo é eliminar essas bactérias ruins. Porque são elas que são a raiz do problema, são elas que geram a inflamação. Então eu tenho aqui 2 problemas, eu tenho as bactérias ruins e eu tenho a inflamação causada por essas bactérias. Porque apesar de elas estarem em um único lugar, são 2 coisas diferentes, bactérias e intestino. As 2 coisas são independentes, porém elas estão unidas. Então, o primeiro passo é esse. Eu eliminar as bactérias ruins que estão me inflamando, que estão alterando o meu metabolismo, que estão influenciando em eu ganhar peso. E mais, olha só que interessante esse estudo aqui, ó. Essas bactérias, elas também estimulam você a querer comer doce. Elas estimulam você a ter determinados comportamentos. Por que isso acontece? Porque existe uma relação direta entre intestino, cérebro, cérebro-intestino. Então, é natural que você comece a ficar mais ansiosa. É natural que você possa vir a ter uma depressão, você se sentir mais apática. Obviamente que isso vai de mulher para mulher, mas, por exemplo, a Renata ela tinha muita ansiedade, muito ocasionado por essas bactérias. E aí ela também tinha compulsão por doce, ocasionado por essas bactérias, porque elas acabam gerando estímulos
neurais que fazem você buscar por esses alimentos, né, que são alimentos que a gente chama de alimentos palatáveis, são alimentos gostosos, que geram prazer e satisfação. E elas também começam a alterar todos os seus hormônios. Então veja, você hoje está num cenário que já vai ter uma disfunção dos seus órgãos reprodutores de hormônio, e essas bactérias pioram isso. Então, cara, a tua vida, ela literalmente, a qualidade da tua vida, ela piora muito por conta de um desequilíbrio intestinal. Não é o cenário que você se... Não é a idade, veja. Não é a menopausa. Porque essa paciente aqui, só para você ter uma noção, ela tem 60 anos. E olha a transformação que ela teve. Sem usar hormônio. Esse primeiro passo aqui, inclusive, fez com que essa paciente que você está vendo, ela conseguisse, uma mulher de 60 anos, ter uma redução de gordura absurda. Só para você ter uma ideia, ela perdeu 9 quilos logo no primeiro mês de tratamento, nesse primeiro passo, eliminando as bactérias ruins. Obviamente que esse peso foi gordura, mas também foi muita retenção de líquido, mas ela teve uma mudança porque ela estava completamente inflamada. O intestino dela estava recheado de bactérias ruins. Então, aqui, quando você elimina essas bactérias, o que você pode esperar? Uma diminuição no teu estômago, a cintura, né, a circunferência abdominal, ela diminui bastante, porque você está eliminando o inchaço, você está reduzindo muito a inflamação, você está eliminando as bactérias que vêm causando todo um prejuízo em você. Você se sente mais disposta, você perde gordura, teu sono melhora, o teu intestino volta a funcionar regularmente, caso você tenha problemas intestinais com constipação ou processo diarreico. Isso tudo começa a ficar equilibrado, porque a gente já começa a tratar a raiz do problema. Só que, como eu falei para você, primeiro a gente tem um desequilíbrio de bactérias, depois a gente tem uma inflamação. Então, quando a gente olha para esse intestino, ele está machucado, ele está inflamado. O órgão em si, ele não está saudável. Ainda que você tenha eliminado aquilo que causa o problema, esse problema ele não foi resolvido na tua raiz. Então, aqui nessa segunda fase, a gente passa por um processo que eu chamo de desintoxicação regenerativa. Por quê? Porque na primeira fase, essas bactérias elas começaram a produzir muitas toxinas que foram inflamando tanto o seu intestino quanto intoxicando o seu corpo. Então aqui a gente passa por um processo que não só vai regenerar esse órgão, esse intestino, curar ele, mas também eliminar todas as toxinas. E olha só que interessante, eu vou até pegar aqui a imagem, mas você vai estar vendo aí na tela. Olha só o que esse estudo mostra. E aí eu estou ilustrando, né? Ele mostrando exatamente isso aqui, ó. A inflamação do intestino, quando ela está crônica, ou seja, quando você tem uma inflamação já há muito tempo, ela pode produzir problemas cardiovascular, ou seja, no coração, problemas no fígado, doenças neurológicas, olha só, como eu já tinha comentado com você sobre a ansiedade ou a depressão, e obviamente quando a gente fala de doenças neurológicas, a gente está falando de Parkinson, a gente está falando de Alzheimer, e isso vai tender a acontecer mais, né? Quanto mais velha você vai ficando, as chances de você desenvolver é grande porque você está inflamado ainda. Resistência à insulina, eu tenho muitas pacientes que têm resistência à insulina, uma diabetes tipo 1, né? Uma pré-diabetes, ganho de peso e alergias e artrite reumatoide. Aqui a gente está falando basicamente de doenças autoimunes. Então, quando você passa por essa segunda fase, se hoje você tem, por exemplo, gordura no fígado, se hoje você tem, né, de repente uma enxaqueca ou uma doença autoimune, nessa segunda fase, todos esses problemas ocasionados pela inflamação, elas são reduzidas. Elas são basicamente controladas dependendo do que seja, né? Então, eu tenho pacientes que chegaram até mim que tinham, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, estava completamente descompensada, o corpo dela estava tendo sintomas já físicos, ela ficava com vermelhidão na perna, a ansiedade dela estava muito elevada e a tireoide dela estava completamente desregulada. Em 60 dias, a gente colocou essa doença autoimune num controle. Os exames dela melhoraram e todo o organismo dela voltou ao equilíbrio. O vermelhidão na perna, que trazia dor para ela, tinha sido eliminado também e a ansiedade tinha reduzido drasticamente. Ela já não tinha mais a ansiedade que ela tinha antes de me conhecer. Por quê? Porque aqui a gente trata da raiz, a gente trata da inflamação. Então, recapitulando, primeira fase, eliminamos as bactérias ruins que causam inflamação.
segunda fase, ou segundo passo, a gente tratou dessa inflamação, ou seja, a gente curou o intestino. Agora a gente entra na terceira fase, no terceiro passo, que é onde a gente fecha com chave de ouro esse processo, onde você vai literalmente restaurar a saúde intestinal, a saúde das bactérias boas. Então, nessa fase, a gente entra com estratégias nutricionais que vão aumentar as bactérias boas e fortalecer essas bactérias boas, porque não basta só você ficar colocando bactérias, você precisa alimentar essas bactérias. E aí, esse estudo aqui, ele mostra exatamente os benefícios que as bactérias boas elas causam na nossa saúde, no nosso corpo e no nosso emagrecimento. Então aqui ele vem falando que as bactérias boas elas têm influência na nossa parte cognitiva, na nossa parte mental. Então você fica mais equilibrada emocionalmente, você fica menos ansiosa, você consegue ter essa capacidade neural, né, psicológica equilibrada, porque o nosso intestino produz, se você não sabe, 90% da serotonina, que é um dos neurotransmissores que te deixa mais estável emocionalmente, mais feliz, podemos dizer assim. Além disso, as bactérias boas, elas produzem substâncias que têm um efeito semelhante a remédios emagrecedores. Aqueles remédios que você toma e fica sem fome nenhuma, pois é, elas liberam substâncias que trazem essa saciedade, que fazem você ficar mais plena no quesito alimentar. Você para de ter aquelas vontades malucas de querer ficar comendo alimentos palatáveis ou até mesmo doce. E aqui é muito interessante porque quando as pacientes chegam nessa terceira fase, muitas delas já falam assim, Lucas, eu não tenho mais aquela vontade louca de comer doce. Eu vejo o doce na minha frente e fico de boa. Se eu não tiver vontade de comer, eu não como. Se eu tiver vontade de comer, eu como um pedaço de bolo, um pedaço de chocolate e tá tudo certo. Por quê? Porque agora a gente tem um equilíbrio bacteriano, a gente já não tem mais aqueles estímulos das bactérias ruins sobre nós. Então os nossos comportamentos ficam muito mais controlados, a gente não tem mais impulso de querer ficar comendo besteira ou ficar comendo exagerado, porque agora o nosso metabolismo e os nossos hormônios estão muito mais regulados. E falando em metabolismo, o seu metabolismo acelera de uma forma absurda. Portanto, que esse resultado aqui ele é uma consequência de um intestino saudável, onde essa paciente de 60 anos, que é a Luciene, ela conseguiu ter um resultado extraordinário, como você pode estar vendo na foto. Então, mulher, o que eu quero dizer para você? O que eu quero que você saia desse vídeo sabendo? Sabendo que existe uma rota, existe um caminho específico para você que tem mais de 40 anos conseguir chegar no corpo que você deseja, vestir a roupa que você quer. Porque não é justo, de verdade, não é justo você ficar se culpando todos os dias por você não conseguir seguir uma alimentação específica. Porque você não consegue dizer não para um alimento. Porque você não consegue ter energia para fazer uma atividade. E aí você traz essa culpa para você achando que o problema é você. O problema é a sua idade. O problema é a menopausa. E aí você aceita essas entre muitas aspas, verdades que não são verdades, são mentiras, e desanima. E aí você não veste mais as roupas que você quer, você tem que vestir só aquelas roupas que servem, você não tem vontade de se olhar no espelho, porque você não reconhece a imagem que você está vendo, você muitas das vezes não aproveita determinados momentos, como ir numa praia, ir numa piscina, fazer uma viagem, porque você está sempre preocupada com o seu corpo, com vergonha da sua barriga, e aí você foge desses momentos, e você também não aproveita do relacionamento, porque você tem vergonha, você não tem vontade de estar com seu marido, muitas das vezes você nem vontade de fazer sexo você tem. E isso é uma coisa que eu posso te dizer, ninguém, né, não é só você não, ninguém veio para cá viver essa vida desse jeito. Então, eu quero trazer uma luz do fim do túnel para você. E é isso que eu ouço de muitas mulheres, né, quando elas me conhecem, elas falam, Lucas, você foi uma luz no fim do túnel. E eu quero ser essa luz no fim do túnel para você. Porque eu quero te mostrar que sim, é possível, assim como foi com a Renata, assim como foi com a Luciene, e assim como foi com várias outras mulheres que já passaram pelo meu protocolo, viver a vida que elas realmente desejavam viver. Que elas queriam viver uma vida com mais saúde, qualidade de vida, uma vida com uma autoestima maior, onde você pode vestir as roupas que você quer, você pode ir numa loja e não ter medo da vendedora chegar para você e falar que não tem um número maior, que aquele é o número maior e aquele número não cabe em você. Você não precisa viver assim. Você pode
brincar com seus netos, você pode brincar com seus filhos, dependendo da idade que eles tenham, sem se preocupar. Sem se preocupar com uma dor, né? Você pode limpar a sua casa sem nenhum tipo de dor, porque eu já atendi muitas pacientes que falavam, Lucas, eu não consigo nem agachar para limpar minha casa. Então, assim, eu criei o protocolo DDR justamente com essa proposta de trazer vida para sua vida, porque hoje com certeza você não está vivendo, você está sobrevivendo. Então, se você acha que é o seu momento, se você acha que você está pronta para dar essa guinada, para transformar a sua vida, sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de vivência, onde você vai literalmente sentir essa transformação acontecendo, como todas as outras mulheres que eu atendi, eu quero convidar você a ir lá na descrição desse vídeo aqui embaixo, clicar no link, falar comigo no WhatsApp, onde eu vou te explicar com todos os detalhes como funciona o protocolo, como ele vai atuar na tua realidade e, se fizer sentido para você, será um prazer ser o seu último nutricionista e te ajudar a sair de onde você está e chegar num corpo que você deseja, um corpo magro, um corpo sem barriga, com muita qualidade de vida, saúde e tudo que você tem de melhor para viver. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, curte para eu saber que fez sentido. Se você acha que esse vídeo de alguma forma trouxe valor para você, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, que está com dificuldade de emagrecer, porque se te ajudou, eu tenho certeza que vai ajudar ela também. E se você ainda não é inscrita no canal, mulher, se inscreva, porque toda semana tem 3 vídeos aqui falando sobre intestino e emagrecimento para mulheres que têm mais de 40 anos. Eu tenho certeza que eles podem te ajudar. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo.